Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui pra falar de Batman Estranhas Aparições. Quadrinho esse que é escrito por Steve Englehart e desenhado por Marshall Rogers, até um pouquinho difícil falar o nome deles. Mas enfim, vamos lá, começando pelo enredo desse quadrinho. Coringa, Doutor Fósforos, Hugo Strange, Rupert Thorne, Pinguim, Pistoleiro e Cara de Barro. Todos eles pertencem ao hall de adversários mais mortíferos do Batman, e cada um deles já levou o Cavaleiro das Trevas perto do fim. Mas somente um deles poderia escapar do aperto gelado da morte. Conseguirá Batman derrotar um oponente que voltou do túmulo ou ele cairá vítima desse estranho inimigo? Então, né, pessoal? Essa daqui é uma das fases mais clássicas do Homem-Morcego, né? Tanto que ela já saiu aqui na Panini pela aquele Lendas do Cavaleiro das Trevas, que era Lendas do Cavaleiro das Trevas, Marshall Rogers e Steve Englehart, né? E é, assim, uma história muito boa. São várias histórias, no caso, né? É até interessante porque isso aqui ela é pré-crise, então ela tem um pouco mais aquela estrutura, né? De tipo, o caso da semana ou do mês, né? Então você tem aqui, a maioria das histórias ela tem entre uma e duas edições, sabe? Não passa muito disso. Mas são histórias muito boas, é até curioso, assim, né? Eu li isso aqui depois de ler Batman Descansa em Paz. E cara, foi um alívio ver esse personagem do jeito que eu gosto, sabe? Que é aquele Batman mais humano, aquele Batman que comete erros, que, sabe, falha às vezes, mas que sempre consegue se superar no final. Então, é muito bom isso, sabe? É bem diferente daquela abordagem lá do Batman fodão, do Descanse em Paz, que realmente pra mim não me desce muito, né? Mas aqui a gente tem o Batman que eu gosto pra caramba. Então eu vou começar, né, falando sobre as histórias, assim, vou tentar, né, não vou dar spoilers aqui, mas vou falar de uma a uma pra vocês verem o que tá compilado aqui dentro, mas eu tenho que dizer que são boas histórias, assim, coisas bem importantes que temos aqui. Então a gente vai começar com a história do Calculador, que é esse cara aqui que tem essa roupa bem bizarra. Ela meio que é uma continuação de uma história da Liga da Justiça, mas enfim, é a história acho que mais fraca do encadernado. É só ele tentando roubar um banco ali, um banco não, um negócio de arte, eu acho. Mas é bem qualquer nota, assim, sabe? Acho que não é aquela história que, nossa, vai ser horrível, não vale a pena ler, mas também não vai ser um negócio que vai, tipo assim, te brilhar os olhos, sabe? Tanto que eu comecei a ler e eu falei, poxa, será que eu continuo nesse, pego alguma outra coisa pra ler e volto pra esse aqui depois? Mas eu dei chance e continuei nesse aqui. E a próxima história já começa muito boa, assim, que começa aqui até com o Rupert Thorne, né? Esse vilão que é um vilão político, né? Barra mafioso, que é muito importante na série animada do Batman, ele aparece bastante, principalmente nos primeiros capítulos ali. E é um personagem bem interessante, assim, que é um personagem mais político que tá contra o Batman, então é bacana ver a dinâmica dos dois, sabe? E a primeira história, ela basicamente vai girar em torno, né, das questões ali do Rupert Thorne e também da aparição do Hugo Strange, que é bem legal. Então, é um personagem que, assim, ele apareceu acho que muito na Era de Ouro e Era de Prata e depois ele sumiu, sabe? E aí ele foi voltar aqui no finalzinho da Era de Bronze, né? E uma coisa que eu acho que vale o destaque aqui antes de falar mais sobre a história, até inclusive essa história do Hugo Strange, ela é dividida em duas edições, então termina com um cliffhanger muito bom a primeira edição, mas eu tenho que destacar aqui a arte do Marshall Rogers. Cara, ele desenha muito bem mesmo, e tem muito assim desse Batman sombrio mesmo, sabe? Eu acho que, não sei se isso aqui, eu acho que talvez seja pré-Cavaleiro das Trevas ainda, mas já traz muito assim daquela estética de, pô, o Batman nas sombras, o Batman assustador. Ele tem a característica que eu gosto muito que o Kelly Jones faz, que é o Batman com as orelhas bem grandes, assim, sabe? Então eu acho que dá um aspecto bem foda pro personagem, tipo, pô, olha isso aqui, vai dizer que não chega a dar um certo medo, sabe? É muito legal mesmo. Então são duas edições, né, sobre o Hugo Strange e tal, que são muito legais. Eu gostei bastante do personagem e é interessante que, assim, apesar de elas serem histórias separadas, digamos assim, início, meio e fim ali, ou, né, no caso, em uma ou duas edições, mas você tem, tipo assim, uma trama, você tem consequências que vão sendo levadas história a história, sabe? Elas não são fechadinhas e, beleza, a outra história é... Meu Deus, barulho aqui, né? Tive que fazer um corte no vídeo, porque, né, passou uma moto fazendo barulho aqui, mas enfim.
Mas é interessante que as consequências vão sendo levadas assim, sabe? Então você tem um senso de continuidade, não é um negócio, acabou aqui, beleza, aqui já é totalmente outra vibe a história, né? Não, são bem diferentes, assim. E, bom, depois da história do Hugo Strange, a gente vai ter uma história do Pinguim, que é bem legal. Eu gostei bastante, eu acho legal quando tem essas histórias mais esporádicas dos personagens, né? E depois da história do Pinguim, a gente vai ter uma história do Pistoleiro. A do Pistoleiro é bem interessante porque, pra quem não sabe, o Pistoleiro ele apareceu também na Era de Ouro, ou Era de Prata, não lembro bem de cabeça, mas ele era totalmente diferente do que a gente tá acostumado. Ele era um cara que se vestia assim com meio parecido com um Zorro, e ele queria ser um vigilante como o Batman. E aí, só que depois de um tempo ele acaba querendo matar o Batman porque ele quer ser o único vigilante, ou o melhor, né? E aí, tanto que ele tinha uma pontaria excepcional, né? Como o pistoleiro que a gente conhece tem, porém, ele não era. Ele usava armas clássicas, assim, aquelas pistolas vitorianas, é bem diferente do que a gente está acostumado, sabe? E aqui o Steve Englehart traz esse personagem de volta e reformula ele, né, junto com o Marshall Rogers, trazendo aquele visual clássico que a gente conhece, né? Que é o visual que mais ou menos perdura até hoje, que é, pô, ele com a máscara, com a arma no pulso aqui. Então é bem legal, assim, bem legal mesmo. Eu gostei bastante dessa história. E o interessante é que na parte do Hugo Strange, meio que a gente tem a volta do Robin. No começo não tem o Robin, né? Tá só o Batman, mas aqui meio que o Robin volta. E cara, é muito legal a relação dos dois, assim, muito legal mesmo. Eles têm uma dinâmica de pai e filho muito bacana, assim. Eu acho muito foda porque é dito aqui, é mostrado que eles têm as suas desavenças, sabe? Tipo, já tá naquele momento em que o Robin tá querendo seguir o próprio rumo e deixar sair um pouco debaixo da capa do Batman, digamos assim, né? E, poxa, hoje tá difícil essa questão de barulho, né? Mas é legal que você vê que realmente eles têm, assim, uma química muito boa como pai e filho mesmo, sabe? Eles agem dessa forma, então é bonito, assim, é legal de ler, bem legal mesmo. É aquele negócio pra você ficar, poxa, realmente a dupla dinâmica é muito legal, sabe? E, bom, depois disso a gente vai para uma das histórias mais clássicas, né, que já foi republicada aqui várias vezes, que é a história dos peixes risonhos, né? Aquela história em que o Coringa basicamente joga o gás do riso dele no rio, e aí os peixes ficam com o sorriso dele e ele quer capitalizar em cima disso, né? Então ele quer que uma porcentagem de todos os lucros dos peixes sejam dados a ele. E aí, enfim, faz essa exigência que parece meio idiota, mas é bem divertida a história. Até que a gente tem o Marshall Rogers desenhando o Coringa muito bem. E você tem isso, que parece meio bobo, mas eu juro que é muito legal, sabe? E aí, como ele não consegue, obviamente, ele começa a ameaçar as pessoas que estão por trás, que, né, podem dar isso a ele. E falando assim, ele faz. É bem a vibe da primeira história, a primeira aparição do Coringa, né? Que é ele faz um anúncio na TV e fala, tal pessoa vai ser morta tal hora. E aí a pessoa realmente morre naquele momento, sabe? Então é total uma referência à primeira aparição do personagem, o que eu acho muito legal, porque aquela história é bem bacana. E essa aqui não perde nada pra ela, né? Então é muito legal, muito divertido. E, cara, tem assim um mistério que você fica, cara, como que ele vai fazer isso dessa vez? Porque até é melhor explicado do que lá na história de primeira aparição do Coringa, né? Que, pô, é dos anos 40. Então isso aqui tem um roteiro bem mais elaborado, digamos assim. E também tem a parte interessante que você nota que o Batman tá bem puto aqui, né? Porque ele começa. Ele até quebra uma parede, dando um soco ali, tentando acertar o Coringa. Mas sério, essa é uma das histórias mais clássicas. Ela já saiu na antologia do Coringa e na Lendas do Cavaleiro das Trevas do Marshall Rogers. Talvez tenha saído em algum outro momento, eu não lembro de cabeça, mas esse é os mais recentes que eu lembro. E ela tá aqui, sabe? É uma história que até. Isso é até interessante, que quando eles fizeram o Batman, a série animada, eles pegaram muitas dessas histórias, muitas referências dessas histórias para fazer os episódios da série. Então, é legal você ver isso aqui, sabe? Você conseguir ver as inspirações que eles tiveram aqui. E uma outra coisa interessante é que a gente tem o desenvolvimento ao longo de todas as edições do relacionamento do Batman com a Silver St. Cloud, que é essa mulher aqui, né? Essa mulher aqui. E também é um relacionamento bem interessante, assim, tem uma certa complexidade, principalmente você considerando a época, sabe? Então eu gostei bastante disso, assim, é realmente
muito legal. Cara, todas essas histórias são bem bacanas, assim, não tenho muito o que reclamar, sabe? São divertidos. A penúltima história que a gente tem, que também é dividida em duas partes, inclusive a do próprio Coringa são duas partes, mas é a apresentação do Cara de Barro 3. Esse personagem aqui que eu confesso que eu não conhecia tanto, eu conheço um pouco dele da saga do Batman. A primeira edição tem uma história que é escrita pelo Alan Moore, que até acho que é um anual do Batman. E ela é bem legal, né? Esse personagem ele é bem trágico e tudo. E aqui até a gente tem um pouco do Batman mais violento que o normal, sabe? E é momentos até que a polícia tem que falar pra ele, cara, para que você tá exagerando, né? Então, enfim. Mas não vou dar spoiler, mas aqui é contada a origem do personagem do Cara de Barro 3 que eu não conhecia, então, pô, mais um momento importante, né? Eu acho que ele é um personagem bem legal mesmo, assim, eu gostei bastante dessa história. E ele é bem diferente, assim, dos outros Caras de Barro, né? Eu não vou dar spoiler aqui, mas, cara, vale a pena, vale a leitura. Ele é um pouco diferente daquela história do Alan Moore. Acho que na do Alan Moore ele é um pouco mais louco do que aqui, apesar de que aqui ele não bate muito bem também. Mas é menos do que lá ainda, né? Mas é bem legal mesmo, assim. Então, pô, vale bastante a leitura de todas essas histórias. A última história a gente vai ter o irmão do Alfred, que é um cirurgião renomado, e ele basicamente conseguiu descobrir como fazer o transplante de coração. Só que por conta disso ele está sendo perseguido, né? E aí ele está cogitando não publicar o que ele descobriu. Só que daí ele faz um acordo com o Batman fala, olha, se eu conseguir pegar quem está te perseguindo, você publica isso, né? E aí eles fazem esse acordo, o cara dá acho que um dia pro Batman conseguir fazer isso, e aí a história se desenrola ao longo disso. Então, assim, é uma historinha legal, mas essa também é uma das mais fraquinhas, assim, do encadernado, e eu acho que ele encerra meio assim num... Ah, beleza, se tivesse encerrado talvez na do Cara de Barro, talvez fosse melhor, mas é uma historinha que, tipo assim, tá aqui, sabe? Dá pra você ler, é bacana, mas eu acho que o ápice talvez teria sido terminar do Cara de Barro. Não que seja melhor, mas é uma das boas histórias que tem aqui dentro, né? Então, pô, são vários pequenos arcos, assim, e uma história que é, vai passando ao longo do tempo, né? E de história extra a gente tem Detective Comics número 36, que é a primeira aparição do Hugo Strange, que é uma história bem bacana. Queria até que fosse a dos Homens Monstro, eu queria ler essa história, mas essa aqui também tá bem legal. E até é dito aqui que o personagem ele acabou ficando um pouco ofuscado porque ele apareceu pela primeira vez junto com a edição que apareceu o próprio Coringa, né? Então, enfim. Mas essa história é legal, é divertida de ler, é rapidinha, é uma das boas histórias, assim, da era de ouro, né? Então, pô, realmente vale muito a pena esse encadernado, cara. É como eu brinquei, né? O que não valeu a pena do Descanse em Paz, eu acho que esse aqui vale muito, principalmente se você gosta do personagem. Tem momentos muito importantes aqui, e eu confesso que talvez o único problema desse encadernado seja que ele acaba. Mas em que sentido? É que tem algumas coisas até do Hugo Strange, assim, que eu fiquei curioso para ver como que ia ser desenvolvido mais pra frente, sabe? Mas infelizmente o encadernado acaba aqui, não tem uma parte 2 desse encadernado. Mas, tipo assim, não é necessariamente uma coisa, meu Deus, nossa, deixou um gancho e fiquei com a história pela metade. Não é bem isso, não. Ele meio que encerra a história, só que sabe quando você fica aquele gostinho de quero mais? E eu sei que, tipo, tem mais, mas não dentro da coleção da Eagle Moss, né? Então até fiquei com vontade de pegar o Lendas do Cavaleiro das Trevas pra descobrir mais histórias desse roteirista e desenhista que, pô, revolucionaram o Homem-Morcego, né? Nesse final aqui do pré-crise. Então, cara, cadernado muito bom, vale muito a pena ir atrás. Como eu falei, histórias clássicas. E deixa nos comentários aí se você já leu esse encadernado, se você gosta dessas histórias, né, mais antigas, assim. E, inclusive, elas, apesar de terem, assim, um pouco mais de texto, mas elas são bem dinâmicas para ler, sabe? É bem tranquilo, assim, então recomendo por isso também. Mas então é isso, pessoal. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. A gente tá quase chegando aí em 500 inscritos, então agradeço até por toda a colaboração. Mas peço para vocês compartilhar com os amigos, né? Para estar divulgando ainda mais esse trabalho que eu faço aqui. E é isso, pessoal. Deixa o like aí. Valeu, até a próxima aí. Fui!